2 Timóteo capítulo 2, verso de número 20, diz o seguinte: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para desonra. Amém? Paulo está mandando uma carta para Timóteo. Timóteo é um jovem pregador. Ele não era casado, ele era bem jovem, inclusive, e algumas pessoas até pegavam no pé dele por causa dessa situação de ser um menino no Evangelho, de não ser casado. E Paulo manda essa carta e ele fala assim para Timóteo: numa grande casa não existe somente vasos de ouro e de prata, mas existem também vasos de pau e vasos de barro, uns para honra e outros para desonra. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer assim, na igreja, no meio do povo, existem pessoas que vão honrar o nome de Jesus. Existem pessoas que no dia que chegarem diante do grande trono branco, as suas obras serão postas diante do fogo e elas serão resplandecentes, elas serão melhoradas, porque quando você coloca o ouro ou a prata diante do fogo, ela é lapidada, sim ou não? Não é assim? Quando você põe a sua aliança para o ourives e ele põe no fogo, ela reluz novamente, ela é transformada com o seu esplendor de quando era nova. Por quê? Porque as impurezas são queimadas. Mas ele está falando assim, só que no mesmo lugar que existem pessoas que vão honrar o nome de Jesus, vão fazer jus ao Evangelho e vão ser consideradas no último dia como ouro, prata ou pedra preciosa, existem também pessoas que as suas obras são pau ou são barro, vasos para desonra, pessoas que não são íntegras, pessoas que estão ali, conhecem a palavra, o Evangelho, mas não dão valor ao sacrifício que Jesus fez na cruz pela sua vida. Pessoas que estão aqui na igreja, Paulo está falando para Timóteo, pessoas estarão na sua igreja, mas são pessoas que não têm compromisso com a cruz de Cristo, são os vasos para desonra, são pessoas que só pensam em si mesmas, pessoas egoístas, pessoas más, pessoas que não serão justificadas no último dia. Por quê? Porque a hora que ela for passada pelo fogo, as suas obras, elas se queimarão e se desfarão. Por quê? Porque era pedra, era barro ou pau. E nesta noite, neste último dia, sobre a série de mensagens falando sobre integridade, eu quero fazer uma pergunta para vocês, e eu quero que vocês sejam sinceros com vocês mesmos. As suas obras, as suas atitudes, as suas ações, os seus pensamentos, as suas vontades, os seus desejos, é para honra ou é para desonra? Como tem sido a sua atitude, como tem sido a sua forma de agir, a sua forma de andar com Cristo? Será que no teu último dia, a hora que você passar pelo fogo, as suas obras passarem pelo fogo, elas irão brilhar mais? Ou elas irão queimar? Numa mesma igreja, no mesmo lugar, existem vasos de honra e existem vasos de desonra. A semana passada nós pregamos aqui sobre Daniel 6, versículo 4. Todo o povo de Israel foi condenado a ser escravizado por 70 anos
dentro da Babilônia por não ter se arrependido, por não ter ouvido a voz do profeta Jeremias, que falava para eles: muda, muda, vocês irão ser escravizados se vocês continuarem adorando imagens de escultura. Mas em vez deles mudarem, em vez deles se arrependerem, eles cavaram uma cova, uma fossa funda e jogaram Jeremias dentro dela. E nós percebemos, e daqui a pouco nós vamos ler um pouquinho disso, que foram levados todas as pessoas judias daquela época, todos os judeus foram levados cativos para dentro da Babilônia. E eu posso dizer para vocês que no meio desses cativos existiam vasos de honra e vasos de desonra. E como nós pregamos a semana passada, então eu quero citar para vocês, nós tínhamos 4 vasos de honra. Foram escravizados, foram levados, mas tiveram um cuidado especial do Senhor, porque eram vasos de honra. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Ou, se vocês for mais fácil de entendimento, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Pessoas que foram levados escravos por causa da situação da nação de Israel, mas que eram vasos de honra, eram pessoas capacitadas, eram pessoas que faziam a diferença. E nós estamos entrando num tempo, nós estamos entrando numa situação onde as guerras estão aí. Eu tenho falado, eu até sempre falo, essa igreja, acredito que Deus montou ela para falar disso. Eu tenho pregado desde quando abriu, vai completar 4 anos agora, dia 27 de maio. Jesus está voltando, nós estamos nos últimos dias, a figueira já voltou a dar fruto, nós agora vamos entrar numa espécie de problemas e de adversidades que vão culminar no fim dos tempos. E muitas vezes nós estamos vivendo na igreja, no meio do grande povo, como Paulo está falando para Timóteo aqui, e estamos sendo vasos de desonra. Estamos vivendo a igreja de Laodiceia, que é a igreja morna, e não estamos nos atentando que a qualquer momento, aquele texto de Daniel 9:27, onde fala sobre o tratado de paz, será assinado e vai voltar a contar as semanas, e falta uma semana de 7 anos. E o que nós estamos fazendo das nossas vidas? Como que nós estamos conduzindo as nossas vidas? Essa é a pergunta de hoje. É vaso de honra ou é vaso de desonra? As suas atitudes honram o Senhor ou desonram o Evangelho? Só que o interessante, irmãos, é que Jesus é o oleiro. E se você estiver nas mãos dele, mesmo que exista na sua vida rupturas, mesmo que exista na sua vida brechas, que são as rupturas, ele pode te fazer de novo, ele pode te transformar, ele pode mudar a tua história e te transformar em vaso de honra, mas aí você tem que querer. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Era o profeta que chorava pelo povo e lamentava. Eu acredito que a imaginação de Jeremias devia ser uma imaginação muito fértil, e conforme o Senhor ia profetizando aquilo que iria acontecer com o povo, ele imaginava e ele chorava, ele intercedia pelo povo. E então Deus fala com Jeremias de uma forma tremenda, de uma forma abençoada, e eu quero ler com vocês essa passagem que é muito interessante. Está lá em Jeremias capítulo 18. Eu quero ler alguns versículos com vocês. Versículo 2:
levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias deveria estar orando, Jeremias deveria estar naquele momento intercedendo. Então Deus aparece para ele e fala: levanta, vai para a casa do oleiro que eu quero falar contigo. Vai para a casa do oleiro, eu vou transformar e mudar a tua história. Vai para a casa do oleiro, eu quero falar com você. 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Não sei se você sabe, se você já viu, o oleiro ele tinha uma engenhoca, vamos falar assim, onde ele sentava e ele com os pés tipo pedalava, ou então igual aquelas máquinas de costurar antigas, sabe, que você vai fazendo com o pé, e aí a roda girava e o oleiro ia moldando com a sua mão o barro, moldando para que se fizesse um belo vaso. Então ele estava ali na roda, ele estava ali trabalhando. Continuando, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Aquele vaso que ele estava naquele momento fazendo, aquela obra que ele estava naquele momento fazendo, houve uma ruptura, houve uma brecha, abriu-se ali um vinco naquele vaso, e aquele vaso já não poderia ter mais aquela forma que ele pretendia, porque ou o barro ficou fino demais, alguma coisa aconteceu que aquele vaso já não poderia ter mais aquela forma. Mas a Bíblia diz que aquele oleiro que Jeremias observava, que Jeremias olhava, ele mudou a forma do vaso. Imediatamente ele começou a fazer de outra forma, mas ele não jogou fora aquele barro, ele não descartou aquele vaso, ele continuou o trabalho. Então, continuando, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, a hora que ele viu toda aquela situação, Deus falou com ele, Deus veio ao encontro dele. Às vezes eu falo, irmãos, principalmente no culto no lar, eu falo, e Deus falou comigo. Aí as pessoas depois me procuram e falam, como que ouve a voz de Deus? Como que Deus falou com você? Irmãos, Deus fala conosco nos detalhes. Tem lugares que Deus te leva, como Ele levou aqui Jeremias, só para mostrar o que está acontecendo e você entender aquilo que vai acontecer, aquilo que vai ser. Deus não aparece pessoalmente muitas vezes, Ele pode fazer isso, como fez com Maria, como fez com José, como fez com os pais de João Batista. Ele pode aparecer, mas muitas vezes Ele fala com você nas circunstâncias, nas situações. Nós temos que estar atento para ouvir isso. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Ele está falando assim, será que eu não posso como Criador transformar a vida de vocês? Será que eu não posso como Criador mudar a história de vocês? Será que eu não consigo fazer isso? Aí ele continua, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ele está falando assim, assim como o barro pode ser moldado na mão do oleiro, eu posso mudar a tua história, eu posso mudar a tua vida, eu posso transformar os teus caminhos. Pastor, mas eu tenho pecados, eu tenho falhas, eu tenho brechas. Ele pode fazer de ti um vaso novo, Ele pode fazer de ti de outra forma, mas Ele pode transformar, Ele pode restaurar e Ele pode te tornar vaso de honra. Basta você acreditar, basta você confiar.
Paulo está falando para Timóteo lá em 2 Timóteo 2,20, dentro da igreja existem vasos para honra e existem vasos para desonra. No meio do grande culto tem pessoas ali que infelizmente não querem ser transformadas, não querem ser libertas, querem viver a vidinha, querem viver a sua história daquela forma egoísta, daquela forma difícil e desonrando o nome de Jesus com as suas ações, com as suas formas de se portar no meio da sociedade. Mas também existem pessoas de honra, existem pessoas que honram o Evangelho, que querem uma transformação, por mais que tenham rupturas, por mais que tenham brechas, eles querem uma transformação, eles querem viver algo novo. Irmãos, em Samaria, pessoas gentias, pessoas que não conversavam com os judeus, porque eram pessoas excluídas praticamente da sociedade, mas existia alguém dentro de Samaria que tinha um coração de adoradora e queria adorar o Senhor, mesmo sendo samaritana, mesmo sendo uma pessoa excluída da sociedade, mesmo não tendo condições de ir para Jerusalém. Irmãos, eu estou falando isso, às vezes vocês não conseguem imaginar, mas vocês já viram na televisão, nos noticiários, quando o povo, muçulmano lá, o povo que entra lá em Jerusalém, o que o povo judeu faz? Eles atropelam, irmãos. Está andando na rua, eles passam em cima, mesmo que existe um acordo entre eles lá, para poder estarem ali juntos, mas eles não conseguem, porque é uma rivalidade muito grande. Agora eu vou falar isso há 2000 anos atrás, onde as leis não eram tão rígidas, eles matavam mesmo, então não tinha como. Mas a Bíblia fala que Jesus estava no caminho de Jerusalém, ele sente sede, ele para junto a um poço de Jacó, e uma mulher samaritana vem ali para tirar água, e como de costume nem olha para judeus, e Jesus fala para ela: eu estou com sede, me dá água. E ela fala: como que você, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Jesus fala: se você soubesse quem fala contigo, você me pediria água. E ela fala: mas como que você vai me dar água, se você não tem o balde? Aí ele fala: busca seu esposo, volta que eu vou te ensinar. Porque a água que eu posso dar é uma água que você nunca mais terá sede, é uma água que você nunca mais terá dificuldade. Aí ela fala: eu não tenho marido. Jesus fala: falou bem, que já tiveste 5, o que tem agora não é seu marido. Aí ela fala: vejo que você é profeta, deixa eu te fazer uma pergunta, aonde nós devemos adorar? Aqui no Monte Sinai, que era em Samaria, ali perto do Egito, ou lá no Monte Moriá, onde os judeus adoram, no templo de Salomão? Uma mulher samaritana que tinha rupturas no seu barro, mas que queria estar na mão do oleiro, que gostaria de estar nas mãos de Jesus. Então Jesus responde para ela: Deus está em busca de verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Não chegou a hora de nós nos colocarmos diante do Senhor e fecharmos as rupturas. Chegou a hora de nós nos colocarmos na mão do oleiro e alcançar a nossa salvação verdadeira, porque senão o último dia vai chegar e alguns vão ser tidos como vasos de desonra, e nós precisamos entender isso. Eu quero mostrar aqui nesse texto que nós lemos algumas situações. Primeiro, quem é o oleiro? Quem é aquele que trabalha no barro e consegue resolver as situações, consegue resolver a ruptura, aquilo que
abrir uma brecha na sua vida, que é o pecado. Quem é este oleiro que consegue fazer isso? Versículo 6 está aí, ó: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Quem que é o oleiro? Deus. E nós? Quem somos nós? 2 Coríntios 4, verso 7. Coloca para nós, Arthur. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Quem somos nós? Os vasos de barro. E o pior, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos fracos. Eu queria ter trazido um vaso, irmãos, mas é que eu não tinha os meus vasos são grandes, está com planta, não tinha um sem nada. Se eu jogasse o vaso aqui agora, o que ia acontecer, o vaso de barro, irmãos? Se quebrar, porque nós somos fracos. Aí você pode falar: pastor, mas o que isso tem a ver? Paulo está falando ali para os coríntios: nós somos vasos de barro, vasos fracos. Por quê? Porque a excelência da glória de Deus. Ele pode te salvar, Ele pode te libertar, Ele pode restaurar as suas brechas, Ele pode mudar a sua história, mesmo você sendo fraco, mesmo nós sendo pecadores. Quem é o vaso? Versículo 6 mesmo: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na mão do Senhor, ó casa de Israel. Nós somos o barro, nós somos o vaso, nós pessoas, nós somos formados do pó da terra, nós somos o barro, e Ele pode moldar a nossa vida, Ele pode moldar a nossa história, Ele pode transformar as nossas vidas. Pastor, mas como que Ele pode fazer isso? Simples, é só você ler o versículo 2: levanta e desce à casa do oleiro, levanta e vem para a igreja, levanta, esteja na presença do Senhor, levanta e vem para a casa do oleiro. Aí eu posso mudar a tua história, porque Ele tem água, como Ele disse para a mulher samaritana. E para você fazer um vaso, você precisa de pó e de água, você precisa de barro e água, porque senão o barro endurece e não dá forma. Mas tem pessoas buscando essa água em outros lugares, tem cristãos buscando água em lugares que não é fonte. Ele está falando assim, ó: levanta e desce, vem para a casa do oleiro, levanta e desce, vem para a igreja. E por que eu acredito que ele fala levanta e desce? Ele está falando assim, ó: se coloque de pé e se humilhe na presença do Senhor, coloque as suas dificuldades diante do Senhor. Eu tenho dificuldades e eu não escondo elas do Senhor, até porque eu não consigo. Então eu confesso: Senhor, eu sou falho nessa área, eu sou falho nessa área, e eu preciso da tua ajuda nessa situação. Muitas vezes nós não queremos nos humilhar, nós não queremos descer do nosso pedestal, da nossa arrogância, da nossa soberba, da nossa altivez, não queremos descer dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E muitas vezes o Senhor está falando assim: levanta e vem para a casa do oleiro, levanta e vem para a igreja, aonde eu posso mudar a sua história, onde eu posso mudar a tua situação, transformar a tua vida. Muitas vezes nós estamos esperando, irmãos, sentado na nossa casa, achando que algo vai mudar, algo vai acontecer. Ou pior, alguns vêm para a igreja, mas não vêm com o coração quebrantado, não vêm com o coração aberto para receber o amor de Jesus, vêm para criticar. Irmãos, as pessoas, se você continuar lendo o capítulo 19 de Jeremias,
você vai ver que Jeremias pregava para as pessoas não aceitavam, as pessoas não confiavam, as pessoas cavaram uma cova para jogar Jeremias. As pessoas nesta época aqui, elas iam para a igreja indiferentes. Eu ouvi a pregação lá, mas não é o que eu acho, não é o que eu penso, não. Eu estou mais preocupado com a minha vida financeira, com o meu futuro, com os meus projetos. Você não sabe nem se você vai acordar amanhã. Você não sabe nem se amanhã você estará vivo. Você não sabe nem qual que é a sua situação amanhã. Irmãos, a igreja é um lugar que nós devemos vir com o coração aberto, para receber o tratado, a forma do oleiro. E a forma do oleiro, irmãos, não é a tua forma. Tem um versículo da Bíblia que diz assim: por um acaso o vaso dirá ao oleiro, por que me fizeste assim? Irmãos, eu não tenho que reclamar com o Senhor. Às vezes eu falo para o Senhor: Senhor, eu podia ter uns 15 centímetros de altura, né? Ia ficar tão bonitinho, né? 15 centímetros a mais. Por que tão baixinho desse jeito? Às vezes podia falar um pouquinho melhor, uma voz um pouquinho melhor, né? Ia ser mais bem aceito no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Mas porque eu não tenho que reclamar com o Senhor, eu tenho que aceitar o jeito que Ele me fez, o que Ele quer de mim, a forma que Ele trabalha na minha vida, o que eu estou passando. Eu não posso, como vaso, falar para o oleiro: por que você está fazendo isso comigo? Eu até anotei aqui, ou nós permitiremos ser moldados segundo o padrão de Deus, através do Espírito Santo, nos esvaziando do nosso eu, para sermos usados em sua obra, ou seremos vasos para desonra. Ou nós vamos permitir que Deus nos mude, nos molde, nos transforme conforme a vontade dEle. Irmãos, e é engraçado que nós oramos isso na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Mas na hora de agir, não, Senhor, a tua vontade não é perfeita, eu quero a minha, que me agrada. Só que aquilo que te agrada não te leva para o céu. O que agradaria a Jesus Cristo era o Senhor passar dele o cálice, sim ou não? Todo mundo já leu? Se for possível, passa de mim o cálice. Isso agradaria a Jesus. Só que o que Jesus falou? Eu sei que você não vai passar de mim o cálice, então seja feita a tua vontade. E se hoje Ele é Senhor, se hoje Ele ressuscitou, se hoje Ele pisou a cabeça de Satanás e nos dá a vitória através da cruz e do seu sangue, é porque Ele obedeceu e Ele foi para aquilo que era perfeito, não aquilo que lhe agradava. Irmãos, o que me agrada não é muita coisa que eu faço, mas eu prefiro obedecer. Eu prefiro sacrificar a minha vontade e fazer a vontade do Senhor, do que ser tido como um vaso de desonra, um vaso que não vai alcançar nada. Nós temos que nos prostrar diante do Senhor, deixar a nossa arrogância, a nossa prepotência e alcançar as promessas do Senhor. João capítulo 15, verso de número 3, coloca para nós: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vem para a casa do oleiro, escuta a palavra, e por mais que você não consiga enxergar, por mais que você não consiga entender, você está sendo limpo, você está sendo transformado, você está sendo restaurado. Eu tenho certeza que todos que estão aqui já tiveram tempos em que abandonaram a igreja, sim ou não? Em que deixaram o evangelho. Não abandonaram de forma: eu não vou mais.
mas ficaram algum período longe do Evangelho, longe da palavra de Deus, longe das coisas do Senhor. E eu tenho certeza que vocês sabem o tanto que é difícil ficar longe do Senhor, o tanto que é difícil você não ouvir a palavra do Senhor, porque você não é transformado, e aí você vai sentindo falta, e a cada dia que você passa longe do Senhor, longe da casa do oleiro, longe de ser moldado e ser transformado, é um passo a mais que você dá em direção à desonra. Cada ceia que você perde do Senhor é uma ceia a menos até que o Senhor volte. E muitas vezes nós estamos nos deixando levar, não somos íntegros, não estamos inteiros no negócio, irmãos. Ou você está ou você não está, ou você é ou você não é. Jesus fala assim, ó, a casa dividida não subsistirá. Você é de Cristo ou não é? Ah, pastor, mas eu tenho lutas. Amém, glória a Deus. Coloca isso diante do oleiro, e Ele vai transformar, Ele vai moldar, e Ele vai corrigir essas rupturas, essas brechas. Mas você tem que descer à casa do oleiro, você tem que estar na casa do oleiro. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que eu vou alcançar? Ouvindo. Como que eu vou viver melhor? Ouvindo. Quarta-feira nós falamos aqui, feliz o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, deixa eu ver se eu lembro certinho, que não anda no caminho dos ímpios, como que é lá? Vamos abrir, vai, mais fácil, Salmos capítulo 1, bem-aventurado ou feliz, né? O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você quer ser inteiro no Evangelho? A fórmula da prosperidade, capítulo 1 de Salmos. É só você andar nos caminhos corretos, parar de ficar falando mal daquilo que você não sabe, na roda dos escarnecedores, e também não ficar ouvindo conselhos de ímpios, pessoas que não têm nada para te acrescentar. Mas tem pessoas que não são felizes porque não cumprem uma coisa simples. Eu vou continuar lendo, depois eu explico um pouquinho melhor. 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Você quer ser feliz? Simples. Aí ele continua: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperar. Todo mundo quer prosperidade, todo mundo quer vida financeira abençoada. Caminho da felicidade, fórmula da felicidade. Vem na casa do oleiro, ouve as suas leis, medita nela de dia e de noite. E quarta-feira eu falei aqui, e quem estava aqui quarta-feira escutou, e muitos de vocês vão ter essa mesma situação. Saem daqui esta noite, saem fervorosos, revigorados. Nossa, a palavra falou comigo. Amanhã não lembra mais nada. Terça-feira então, mas que? Deve estar na Bíblia, em algum lugar, nos 66 livros lá, deve estar o que foi pregado domingo, eu não lembro não. Sabe por quê? Jesus conta a história. É a semente que caiu na terra rochosa, o passarinho veio e comeu. Aí depois perguntaram assim: mas Senhor, o que significa isso? Ele falou: vou revelar para vocês a parábola. A semente que foi semeada é a palavra de Deus, e o passarinho é o inimigo. A hora que é plantado, se o teu coração está duro, ele vai lá e arranca, ele vai lá e tira, você nem lembra de mais nada. E nós estamos vivendo isso, não estamos sendo alimentados.
Agora veio uma coisa no meu coração que vai ser legal, um exemplo. É igual anorexia. É assim que fala? Anorexia? Pessoa que tem anorexia. Ela come, depois que ela faz, vomita. Aí como é que fica o corpo dela? Aquele noiva cadáver, né? Aquele esqueleto. Por quê? Porque não se alimenta. Até entra o alimento, mas põe para fora. Assim tem sido muitos crentes, irmãos. Até descem na casa do oleiro, mas como Paulo falou, alguns para honra, outros para desonra. Alguns para serem exaltados, outros para serem humilhados. Por que eu tenho que estar na igreja? Porque Ele nos molda, Ele nos transforma. Quando eu me coloco, vou voltar lá em Jeremias, vai ficar fácil vocês entenderem. Jeremias 18. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Irmãos, eu posso ter falhas, eu posso ter dificuldades, mas eu preciso estar aonde? Na mão do oleiro. Eu posso errar, eu posso falhar, não tem problema nenhum. Aí você fala, pastor, mas como você fala isso? A Bíblia fala lá em 1 João, é só você ler lá, 1 João capítulo 1 e 2, ele fala assim, não erreis, mas se errarem, vocês têm um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo. Eu posso errar, pode haver rupturas na minha vida, pode haver brechas na minha vida, mas eu preciso estar nas mãos do oleiro, eu preciso estar em cima da mesa do oleiro, eu preciso estar nas mãos daquele que me criou, porque se eu errar, Ele vai modular, Ele vai transformar em outro vaso, mas Ele não vai descartar, Ele não vai jogar fora. Agora, quando você erra longe das mãos do oleiro, aí você é descartado, aí você é jogado fora. Como que está sendo a sua vida, irmãos? É vaso de honra ou é vaso de desonra? As suas atitudes, e eu até vou falar, mesmo que atrase um pouquinho, as suas atitudes são de ouro, prata, para honra, ou é pau e barro para desonra? Quais têm sido as suas atitudes? Vamos ler aqui em Jeremias 18. 7. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que eu pensava em fazer. Sabe o que ele está falando? O vaso, depois que ele fica pronto, ele é colocado dentro de um forno a alta temperatura, para que ele se firme. E quando ele colocar o seu vaso na temperatura, será que ele vai se firmar e virar um belo vaso? Ou será que ele vai se quebrar e derreter e ser jogado fora? Ele está falando aqui, quando eu provo os povos, se eles se arrependem, eu também me arrependo e não faço mal. Mas se você continuar lendo para baixo, ele fala assim: se não se arrepender, eu também não me arrependo, e vão pagar o preço. Irmãos, o barro não é qualquer barro que você faz o vaso. São 7 tipos de barros específicos para se fazer o vaso. E esses barros, muitas vezes, eles são achados em pântanos, em lugares molhados, e esse barro fede. Ele é colocado no fogo para ele firmar o barro e também queimar as impurezas, para ele parar de soltar o odor, o fedor. E infelizmente muitos vasos estão fedendo. E quando o vaso fede, ele é para desonra, põe lá para fora.
Eu nunca esqueço uma vez a minha mãe, eu cheguei em casa, um fedor, irmãos, um fedor. Eu falei, meu pai amado, mãe, o que é esse fedor aqui na casa da senhora? Ela falou, então, eu peguei um esterco de bosta de gato. Irmãos, pensa num trem que fede. Eu falei, meu Deus do céu. Ela falou, eu já até coloquei o vaso para lá, ó, pro fundo lá, ó, justamente porque o trem é fedido mesmo. Só que o esterco melhor que tem é esse. E eu precisava colocar nesse vaso específico. Irmão, estava lá longe o vaso, lá, tirou da garagem, pôs lá longe, mas o fedor estava lá. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que estão dentro da igreja, como Paulo fala para Timóteo, mas ainda estão fedendo. Não passaram pelo fogo, estão fugindo do fogo do Senhor, não querem se arrepender. Ontem eu até falei para uma pessoa, eu falei, tem que ter arrependimento. Eu fiz, errei, estou arrependido, mas hoje em dia não, eu fiz porque o fulano falou, o ciclano fez, o ciclano faz, ou seja, eu achei quem pôr a culpa. Não tem arrependimento. E o Senhor está falando assim, vem para a mesa, volta para a mesa, volta para as minhas mãos, eu sou o oleiro, eu posso te moldar, eu posso te transformar. Ah, mas tem rupturas, eu faço um outro vaso, não tem problema nenhum. Você tem dons, você tem talentos, você tem habilidades, você precisa estar na igreja sendo vaso para honra, sendo vasos de ouro, prata e pedras preciosas, e não um vaso para desonra. Irmãos, nós estamos entrando no final dos tempos, e se nós continuarmos sem arrependimento, sem estar na mão do oleiro e sem deixar ser moldado pelo Senhor, infelizmente os nossos vasos vão ser para desonra. Se coloque de pé, igreja. O louvor pode ir lá na frente. Ore nesse momento e pergunta para o Senhor: que tipo de vaso eu sou, Senhor? Que tipo de vaso eu tenho sido na tua casa? Que tipo de vaso eu tenho sido na igreja? Que tipo de vaso eu tenho sido na sociedade? É vaso para honra ou é vaso para desonra? Quando Deus criou os vasos, Ele os criou perfeito, vasos para honra. Não existia vasos para desonra. Mas a partir do momento do pecado, a partir do momento que Adão e Eva decidiram andar por si só e comerem do fruto da árvore do bem e do mal, que eles não deveriam ter comido, eles saíram da mesa do oleiro e foi colocado um abismo entre o homem, quando eu digo homem e mulher, e o oleiro. Eles não conseguiam chegar mais à mesa do oleiro, eles não conseguiam estar mais nas mãos do oleiro. Mas aí Jesus Cristo veio e nos comprou e nos restaurou, e com a sua cruz Ele fez uma ponte entre o mundo e a mesa do oleiro. E hoje nós podemos passar pela cruz de Cristo e nos colocarmos na mesa do oleiro, nas mãos do oleiro, e Ele voltou a nos moldar, Ele voltou a nos curar, Ele voltou a tirar as nossas feridas, as nossas brechas. E se você se sente um vaso para desonra, você pode atravessar a cruz que é Cristo e se colocar nas mãos do oleiro, e Ele vai te moldar, Ele vai te transformar. Pastor, mas tem sido difícil, eu tenho chorado, eu tenho passado dificuldades, eu tenho passado aflições.
Amados, Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Tudo isso que você tem chorado, tudo isso que você tem passado, toda a aflição, toda a dificuldade, tudo isso que tem te trazido problemas e adversidades, um dia vai ser testemunho na tua vida, irmãos, porque você está nas mãos do oleiro, você está na mesa do oleiro, e já não existe mais aquele abismo. Agora nós podemos nos colocar e deixar que Ele nos amolde, que Ele nos transforme. Mas muitas vezes nós temos deixado o inimigo nos levar para mais longe, o inimigo nos levar para longe do oleiro. É como eu li para vocês lá em Jeremias capítulo 18, se eu não me engano é o quarto versículo. Esteja na mão do oleiro. O vaso quebrou, o vaso teve uma brecha, mas ele estava na mão do oleiro. O oleiro resolveu o problema. Ah, pastor, eu acredito que eu tenho sido um vaso de honra, acredito que eu tenho feito aquilo que o Senhor me vocacionou a fazer na sua obra, acredito que tenho feito e realizado os dons e talentos, não tenho enterrado aquilo que Deus me deu, acredito que tenho vivido as promessas do Senhor para a minha vida e não tenho me escondido, acredito que mesmo falho, mesmo com dificuldades, eu tenho sido um vaso de honrar o nome do Senhor, um vaso de honra. Não deixe as brechas entrarem na sua vida, não deixe as dúvidas entrar no seu coração, não deixe que o inimigo coloque e jogue os dardos inflamados do inferno para que você pare de fazer. Continue dando fruto, como diz a parábola, 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100. E você, irmão e irmã, é vaso para honra ou vaso para desonra? Amém? Glória a Deus. Quem gostou do mês de fevereiro sobre integridade, aplauda o Senhor.